Galera, eu fui escolhido assim um pastor para falar sobre a questão da beleza, entendeu? Poxa, entre todos os pastores da igreja, não sei se tem alguma questão específica assim para a galera ter me escolhido, mas eu fui chamado para falar sobre isso. Com certeza, né? Venci todos os outros colegas e fui chamado para falar sobre a questão da beleza. A pergunta é, o que há de errado com a beleza? Você acha que tem alguma coisa errada com a beleza? Sim? Você acha que sim, que não? Então, já vou te dando logo a resposta, né? Com a beleza em si não tem nada de errado, tranquilo? Só que a questão é a gente, assim, pensar em como que a gente se relaciona com a aparência, com a nossa aparência, com a beleza em si. Então, esse que é o grande dilema, esse que é o grande problema. E esse problema certamente começou lá na queda, né? Então, assim, qual o problema? O que há de errado em relação à beleza? Poxa, nada, mas o que causou o problema como um todo foi a queda, Gênesis 3. Então, a partir do momento que a gente se distanciou de Deus, e a Bíblia afirma isso, né? Que a gente se distanciou de Deus, a partir desse momento, cara, a nossa visão das coisas ficou afetada pelo pecado. Então, em toda relação, ou seja, na relação das pessoas com as outras pessoas, isso foi afetado, na relação das pessoas com Deus, isso foi afetado, na relação das pessoas com a própria imagem foi afetado, na relação nossa com a natureza foi afetada, e a gente sabe disso, a gente vê o reflexo disso, assim, em toda forma de devastação, de extinção, de desmatamento, no meio de toda a degradação, assim, poluição humana, a gente vai percebendo assim, cara, como é que tudo realmente foi afetado pela queda. Tem uma história grega que eu acho maneira, não sei se você vai curtir, saca só como é que é a história. Tem um mito chamado Eros e Psique, é uma história grega. Aí tem muitas variações, eu vou contar que eu acho mais legal. A história é a seguinte, tinha um cara lá, que ele era um ser assim mitológico tal, chamado Eros. E aí, esse cara, ele era muito bonito assim, ele na verdade era o ser mais bonito de todos, o mais belo de todos era esse cara, dentro dessa história grega. E aí ele tinha um problema, que era de ser bonito. Por quê? Porque as pessoas, quando se relacionavam com ele, se relacionavam unicamente pela questão da beleza, assim. Olha só como é que a beleza pode ser um problema, né? Depois da queda, até nas histórias mitológicas. Então, assim, as pessoas se relacionavam com Eros simplesmente porque ele era muito bonito e eram atraídos somente pela beleza e não conseguiam ver outra virtude ou outras virtudes nele. Então ele resolve que ele só namoraria uma moça que o amasse de verdade. Só que qual era o problema? A partir do momento que qualquer moça olhasse para ele, ela já se apaixonava pela imagem. Então não dava tempo da pessoa conhecer ele, gostar dele, por outras questões que não fossem só aparência. Mas um dia ele aparece para uma moça chamada Psique, e ele aparece para essa moça numa noite bem escura, numa noite sem lua. Você sabe que tem essas paradas, né? Uma noite que é mais escura do que outra, não é isso? Então ele aparece numa noite escura, assim, sem lua. No meio daquela sombra, ele começa a conversar com aquela moça, e a moça, sem ver a aparência de Eros, que era muito bonito, ela realmente se encanta por ele. A partir do momento que ele percebe que a moça gosta dele, o que ele faz? Ele faz um propósito com a moça e ele diz assim, olha, para você me amar, para a gente ficar junto, você não pode nunca ver a minha aparência. Essa é a condição para a gente ficar junto. Então, se um dia você vir a minha aparência, eu vou embora. Nunca mais a gente vai se encontrar. Ela, como estava apaixonada por ele, ela aceita. Só que o tempo vai passando e eles sempre se encontram assim, nessa noite bem sombria. O tempo vai passando e aí chega uma hora que ela fica muito curiosa, né? Ela pensa assim, cara, por que esse cara não quer que eu o veja? Ele deve ser um monstro, ele deve ser horroroso. Ele deve ser muito monstruoso, muito estranho. Tem alguma coisa errada nessa história.
E apesar dela ter feito aquele juramento assim, né? E apesar dela ter feito um trato com ele, ela vai romper o trato. Tem um momento que ele adormece, ela acende uma vela e coloca essa vela acima de Eros para olhar para a imagem dele pela primeira vez. E quando isso acontece, ela vê o ser mais bonito de todos. E aí ela se encanta tão completamente, porque ela estava esperando um monstro. E ela vê um cara, muito bonito e tal. Ela fica paralisada com a vela em cima dele. E você sabe como é uma vela, né? A vela, ela escorre a cera e escorre aquela cera quente. Então, ao passo que ela coloca a vela em cima do rosto dele e começa a admirar aquele rosto tão bonito, a vela escorre e queima o rosto de Eros, ele acorda e ele diz assim: poxa, você quebrou o trato que a gente fez, eu não confio mais em você, eu disse para você que o dia que você olhasse para a minha imagem, a gente nunca mais ia se encontrar, e agora eu vou embora para sempre, e ele vai embora para sempre. Isso é uma história grega, beleza? A história termina mal. As histórias gregas são trágicas, né? Isso termina mal. Cara, de certo modo, depois que a gente caiu, assim, de certo modo, depois que os seres humanos se separaram de Deus, a gente começa a lidar com essa questão da beleza de um modo confuso, como no mito Eros e Psique. E a beleza passa a ser meio que um problema para a gente muitas vezes. A gente vai ler um texto bíblico, cara, que traduz algo muito importante. Por quê? Porque esse texto vai dizer, através da vida da história de uma moça chamada Esther, e essa agora é uma história real, esse texto vai dizer que a Esther, ela usou a beleza que ela tinha, e ela era realmente muito bonita, ela usou isso para a glória de Deus. E Deus vai usar a beleza de Esther, assim como vai usar a sabedoria dela, assim como vai usar todos os dons de Esther para salvar o seu povo espalhado pela terra. Cara, essa história é impressionante. Então eu queria te convidar a abrir aí o livro de Esther, que é o livro que vem antes de Jó aí. Se você pegar de trás para frente assim, Salmos, Jó, aí você vai achar Esther aí. A gente vai ler o capítulo 2, verso 7, beleza? Então, Esther, capítulo 2, verso 7. Todo mundo achou aí? Em casa também? A galera que está em casa achou? Esther 2, 7. Excelente. Diz assim a palavra de Deus: Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Só esse trechinho aí. Amém. O que vai rolar nesse livro, né? A gente vai ver um rei, que ele tinha uma esposa, e essa esposa chamada Vasti, ela resolve fazer uma parada lá que, deixa o rei chateado, e aí ele resolve escolher uma outra esposa. E aí ele vai fazer meio que um concurso assim, para ver qual era a mulher mais bonita que ele escolheria para ser esposa dele. E aí justamente essa moça, né, que se chamava Hadassa, mas que vai receber o nome de Esther, essa moça vai ser a escolhida porque ela é a mais bonita daquele reino ali, entre aquelas moças e tal. A gente vai ver que Deus vai usar isso na história de Esther, porque Esther é uma menina judia, e aí Esther vai ter o povo dela ameaçado por um homem muito malvado chamado Amã. Então Amã é um cara sinistrão, ele vai tentar corromper aquele reino, o próprio rei, ele vai tentar maquinar as coisas, né? Controlar as coisas, manipular as coisas de modo que houvesse um decreto naquele reino para matar o povo de Esther. E ele constrói uma forca lá de 30 metros para enforcar o primo de Esther. E aí o primo de Esther descobre essa situação, conta para Esther. Esther passa então a usar os seus encantos ali para fazer com que aquele rei
fizesse um outro decreto e descobrisse que Amã era um cara bem sinistrão. É justamente isso que acontece. Amã vai ser enforcado na própria forca que ele constrói. Cara, essa é a parte muito irônica assim do texto, né? Cara, como é que ele constrói uma forca para matar uma pessoa, não sabendo ele que gastou o próprio dinheiro para construir uma forca, ele não estava sabendo que estava construindo a forca para ele mesmo ser enforcado. Esther consegue salvar o seu povo e usa a sua beleza para a glória de Deus. O livro é fascinante assim, não à toa coloquei o nome da minha filha de Esther. Esther significa estrela, tem tudo a mesma raiz, né? Esther, estrela, star, beleza, né? Que é do inglês. Para esse povo aqui, né? O nome de Esther também é Chitara, que é tudo dessa mesma raiz aí, para formar uma pessoa brilhante assim. Se você olhar para minha filha, você vai entender por que ela é Esther. A minha filha é uma menina brilhante assim, totalmente linda, muito linda. Você vai entender essa história melhor olhando para minha filha, beleza? Cara, qual é a parada? Resumindo a história da beleza no mundo, agora uma aula de história para você. Pô, sei que falar aula de história aí fica meio caído, né? Então não vai ser aula de história não. Mas a parada é a seguinte, você vai reparar que no mundo antigo, pô, todos os povos, cara, têm uma ideia sobre o que seja a beleza. Então a beleza não foi algo inventado, tudo bem? Na verdade, Deus criou um mundo que era belo, o Salmo 50 vai dizer isso. Então a gente percebe que na beleza da criação a gente entende a glória de Deus. Então a gente vai ler lá nos Salmos também que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, aquilo que foi criado, anuncia a obra das suas mãos. Por quê? Porque, cara, o céu é bonito demais. Você já viu um céu estrelado num lugar que não tem muitas luzes, tipo no interior assim? Quando o céu está limpo, aberto, estrelado, você olha para o céu, aquilo não é fascinante, cara? Quando você vê a natureza, então uma prova de que a beleza existe, e ela é importante, existe até um livro com esse nome, né? Porque a beleza importa. A beleza é importante, e ela existe com certeza, a gente vê isso na natureza. Então é praticamente impossível você ir, por exemplo, a Arraial do Cabo. Alguém aqui já foi a Arraial do Cabo? Alguém aí de casa aí já foi a Arraial do Cabo? Cara, você vai para Arraial do Cabo, você vê aquelas praias, né? Aquele mar daquela cor, não tem como você não dizer assim, que aquilo ali é bonito. Pô, você vê um pôr do sol em Arraial do Cabo, você vê ou na Praia Grande, ou no Pontal do Atalaia, assim, com toda aquela visão de Arraial do Cabo e o pôr do sol, com aquela mata atlântica, cara, não tem como você olhar para aquilo ali e dizer assim, acho que podia ter um tom assim um pouquinho, acho que esse tom não combinou do pôr do sol com isso tudo, com esse verde da mata, com esse azul turquesa do mar, com o branco da areia, com tudo misturado em várias cores, em vários tons. Pô, achei que não foi uma boa pintura, não, acho que poderia ter feito, eu mesmo poderia ter feito melhor. Cara, ninguém vai pensar isso. É claro que aquilo ali é bonito, por quê? Porque Deus criou um mundo belo, Deus criou a beleza pertence a Ele, o nosso Deus é belo e glorioso. A forma que esses homens de Deus usaram para comparar Deus com alguma coisa foi assim, cara, olha para a beleza de tudo que foi criado. Você vai entender como que Deus é grandioso e glorioso e belo. Parte da criação é você. Deus criou você, a sua imagem e semelhança. Então, obviamente, Deus transferiu para você parte dessa beleza. E Ele, na verdade, achou que a coisa mais bacana de toda a criação, e a mais excelente de todas, a excelência da criação, éramos nós. Então, cara, para pensar. Deus criou o Pontal do Atalaia, Deus criou a Praia Grande, Deus criou a Praia do Forno, a Praia do Farol, em Arraial do Cabo. Estou falando de Arraial do Cabo direto, um tempão que eu não vou lá. Saudade de Arraial do Cabo. Deus criou isso tudo, e Deus criou um jardim bonito, maravilhoso. Eu fico pensando assim, hoje eu tenho muito encantamento por jardins, estou com esse negócio. E aí, pô, Deus criou um jardim, imagina o que seja o jardim do Éden, algo maravilhoso. Deus cria isso tudo, e no final, Ele diz assim, cara, mais maneiro daquilo que foi criado, cara,
foram os seres humanos. Para pensar, isso é tudo muito bonito, mas, cara, você é a excelência da criação, aquilo que foi criado, né, com excelência, com maior excelência, aquilo que é muito mais brilhante, glorioso e muito mais belo. Só que qual é o problema dessa parada? Ao passo que as sociedades foram se desenvolvendo, e ao passo que, o pecado foi entrando e se alastrando pelo mundo depois da queda, a gente começou a ter uma visão meio torta dessa questão da beleza. Então a gente vai perceber que, a competição entre aquele que pode ser dentro de um padrão estético mais ou menos bonito, há questões assim que são importantes também, que devem ser apontadas como questões assim de preconceito, há muito preconceito no meio desse negócio, há uma questão de preconceito racial também. Então, obviamente, historicamente, a gente vai perceber que um padrão de beleza que não era o padrão de beleza, de repente, no nosso país, que foi colonizado e sofreu um processo de escravização, escravidão, né, dos africanos. Cara, uma beleza que era diferente da beleza africana, essa que foi dita como beleza e tal. Isso tudo aconteceu? Certamente aconteceu. No início do século XX, uma galera começou a criticar esse negócio, e essa galera é de uma escola chamada Escola de Frankfurt. Então, essa escola disse algo, e nesse algo eles tinham razão, que seria o seguinte, e eu tenho que concordar, infelizmente, que seria o seguinte: é claro que há uma influência social, e é claro que há uma padronização, e é claro que isso vai ser usado assim para vender as paradas, beleza? Para você consumir um produto, e é claro que isso vai ser usado para gerar dinheiro. A vida é assim, cara, infelizmente, as coisas são sempre transformadas por razões financeiras, por outros interesses, né, que não são interesses santos. Mas esses caras dessa escola de Frankfurt erraram feio. Por que eles erraram feio? Porque eles pensaram assim, cara, se a beleza é um padrão estabelecido, se a beleza é o que o outro diz que é belo, a gente pode dizer que qualquer coisa é bela, e a galera vai aceitar. Então, o que a escola de Frankfurt fez? Primeiro, ela entendeu que não existia uma beleza mesmo, transcendente, porque os caras eram ateus, tudo bem? Então, eles não podiam ver uma beleza transcendente nas coisas que foram criadas na criação, essa beleza que é óbvia, que ninguém contesta que seja bela, mas eles não, disseram assim, é tudo padrão, é tudo manipulação, não existe, então a gente pode dizer que qualquer coisa seja bela. Então, o que esses caras fizeram? Começaram a transformar as artes nesse sentido. Aí, numa das possibilidades artísticas, eles pegaram não era um vaso sanitário, latrina, mictório, você sabe o que é isso? Lugar que a pessoa urina. Pegaram aquele negócio ali e disseram assim, isso é bonito, isso é arte, e a galera assim, boba, começou a aplaudir e tal. Eles se esqueceram que as coisas que duram, elas são bonitas, porque de certo modo elas refletem a beleza de Deus. Eles se esqueceram que é óbvio que o ser humano, seja de qual etnia seja, e qual idade seja, a gente tem assim a mania, muitas vezes, né, de reparar a beleza nas crianças, isso não tem problema nenhum, se achar uma criança bonita, beleza? Independentemente de questão racial, étnica, tal, mas você achar uma criança bonita, não tem problema nenhum. De certo modo, por uma questão cultural, a gente valoriza a beleza da juventude. Eu acho, muitas vezes, assim, não sei se você acha, mas eu acho os idosos, assim, muito bonitos, na verdade. Então, a beleza em todas as idades, porque a beleza do ser humano, ela é a beleza que é reflexo de Deus. Então, seja na idade mais madura e na terceira idade você consegue ver beleza, porque essa beleza do ser humano reflete essa beleza de Deus na sua criação. Só que, obviamente, houve esse tipo de manipulação. Em parte, a crítica dessa galera está certa, só que em outra parte a crítica está totalmente errada, porque eles acharam assim, então se tudo é padrão, a gente consegue estabelecer qualquer coisa como belo. E não é assim, é claro que não é. Eu não consigo achar um vaso sanitário uma parada, mais bonita do que um quadro de Rembrandt, por exemplo, A Volta do Filho Pródigo. Não consigo achar de jeito nenhum. E eu sei, perdão, galera, eu sei que isso é óbvio,
Beleza? Eu não consigo achar um vaso sanitário mais bonito do que a obra de Rembrandt. E aquilo que é belo acaba durando. Tem vários estudos nesse sentido. Então, quando você olha para as grandes catedrais que duraram milênios, pô, você vê que aquilo ali é bonito, houve empenho naquilo ali, e aquilo foi feito, de certo modo, para a glória de Deus. Essa que é a grande parada. Só que a igreja trouxe uma resposta também que foi problemática, que é a primeira aplicação que eu gostaria que você fizesse na sua vida. Olha só, uma parada para você anotar. Primeira aplicação: evite uma visão dualista. Evite uma visão dualista. Beleza? O que isso significa, né? A tradução de dualista. É a gente pensar assim, a gente pega alguns textos na Bíblia, isoladamente, os textos estão querendo apontar para uma questão e a gente tenta apontar para outra. Então, por exemplo, você pega o texto de Provérbios, que diz que a beleza é enganosa, mas você tem que olhar para outras dádivas da mulher, que são permanentes. Você pega um texto desse, e o que a igreja começou a fazer? Pô, então as mulheres, elas têm que valorizar aquilo que não seja a beleza estética. Mas não é isso que o texto está falando. O texto está falando assim, cara, toma cuidado com a beleza, é isso que o texto está dizendo. Por outro lado, você pega um livro desse como o livro de Esther, você vai reparar, cara, como que Deus usou a beleza de Esther para a glória dele. Em momento nenhum, Esther se sentiu superior a ninguém, em momento nenhum você vê o preconceito de Esther contra ninguém, em momento nenhum você vê que Esther está se gabando e achando que naquilo ali ela é maior do que os outros. Pelo contrário, ela está a todo momento usando a beleza dela para o serviço do povo dela, para o serviço do povo de Deus e por isso para a glória de Deus. Você consegue entender? Então qual é a parada? Alguns textos bíblicos, eles criticam a beleza, não pela beleza em si, mas pela forma como a gente trata a beleza. Então, obviamente, galera, a partir do momento que eu me case com uma pessoa, o que eu tenho que entender? E isso é muito bom que você entenda também. Vamos dizer que para a nossa sociedade, você seja considerado, e cara, isso aí, obviamente, né, eu já expliquei que é realmente influência social. Vamos dizer que para a nossa sociedade, você seja considerado uma pessoa muito bonita. E eu estou afirmando aqui que, biblicamente, todas as pessoas são muito bonitas, beleza? Mas vamos entender que, socialmente, você seja, na nossa sociedade, considerado uma pessoa muito bonita. Isso é um problema? Claro que não. Se alguém escolher você para casar, você e essa pessoa tem que ter em mente o seguinte. Então, por exemplo, você é um menino, você é uma menina. Você menino, vê uma menina muito bonita e pensa assim, cara, vou casar com essa menina. Você, né, menina, vê um menino muito bonito, cara, vou casar com esse menino. O que você tem que entender? Essa beleza estética, como fenômeno social, como influência dos outros, vai passar, e passa rápido. Então, em breve, no meio do seu casamento, se Deus quiser, seu casamento vai durar, essa pessoa já não vai ser mais bela dentro dessa padronização. E o que você tem que entender? Cara, você gosta da pessoa só por isso? Então, seu casamento não vai durar nada. Vai durar o tempo em que a pessoa for bela dentro desse padrão. E o dia que aparecer uma outra mais bela, você vai querer a outra, ou o dia que aparecer o outro mais belo, você vai querer o outro mais belo. Consegue entender? Por outro lado, cara, se eu sou uma pessoa assim, considerada muito bonita, e você percebe que eu sou, se eu sou uma pessoa considerada muito bonita, quando a Raquel se interessou por mim, eu tive que, como no mito grego, pensar assim, poxa, a Raquel está se interessando por mim porque eu sou a pessoa mais bonita do mundo, ou porque eu tenho muitos valores. Consegue entender?
Porque olha só, se eu perceber, ainda que a beleza seja minha, se eu perceber que o outro gosta de mim somente pela questão estética social, assim, de padrão, pô, cara, também não vai durar, vai ter uma hora que a pessoa vai pensar assim, cara, passou, aquela beleza passou. Tudo bem, a gente não pode ter essa visão dualista, que seria assim, a gente pensar, pô, se a Bíblia diz que tem outros valores em Provérbios, tudo bem, em Provérbios, em outros textos não, principalmente nos Salmos, mas se a Bíblia diz em Provérbios que tem outras virtudes que são mais pertinentes para uma mulher, ou para um ser humano, ou para um homem, que não seja a beleza, não significa, cara, que ninguém seja bonito, ou que a beleza não tem importância nenhuma. Até aqui tranquilo? Até aqui você conseguiu entender? Então a Bíblia não está dizendo assim, pô, se há outras virtudes, seja feio, vista-se mal, seja um fedorento, não escove os dentes, não cuide da... Não é nada disso, não é nada disso, não é isso que a Bíblia está dizendo, não. A Bíblia está dizendo assim, se liga, porque isso aqui passa. E aí depois o que, que vai ter? Ah, se tem outras virtudes, maneiro. Se não tivesse, você escolheu só por isso, isso é pouco. Até aqui tudo certo? Então, o que, que a gente construiu até aqui? Bom, a gente construiu o quê? Existe sim beleza em toda a criação. A criação reflete a beleza que foi criada por Deus. Deus criou coisas belas. Nós somos a excelência da criação. Sejamos da etnia que for, na cultura que for, da forma que for, nós somos belos porque fomos criados por Deus. Agora, existe uma interação social. Nessa interação social, você não deve desprezar que você precisa, poxa, valorizar a beleza que Deus te deu. Tudo bem? Nessa relação social, você precisa valorizar isso. Por quê? Porque isso é importante na relação social. E Deus não quer que você, pô, jogue isso fora, nem despreze isso. Pelo contrário. Enquanto cai o dilúvio lá fora, segunda lição, não seja um imitador. Segunda aplicação, perdão, não seja um imitador. Não seja um imitador. O que isso significa? O que isso significa? Cara, Deus não te criou para você ser igual a ninguém. Então, pô, menina, eu quero ser igual a Beyoncé. Não vai ser. Não vai ser, não vai ser. Entenda também, aquilo ali é a imagem da Beyoncé, beleza? Não é a hora que ela acorda, não é o cotidiano, o dia a dia da Beyoncé. Pô, esses dias eu estava pensando, cara, vocês sabem aquele cara daquela série Velozes e Furiosos? Aquele Van Diesel. Sabe qual é esse cara? É Velozes e Furiosos, não é? Pô, fortão assim e tal. Então, cara, eu fiquei pensando, cara, eu queria ter a barriga igual a do Van Diesel. Esses dias eu pensei. Mas aí depois eu pensei assim, do Van Diesel de férias ou no filme, né? Porque, cara, a minha barriga tá igualzinha do Van Diesel de férias. O cara tá com a barriga igual a minha, mas não, eu quero ter a do filme, né? Do filme. Então, cara, pô, você não é Beyoncé, você não é Van Diesel, você não é Justin Bieber, sei lá quem que você admire, pô, não sei mais o nome de ninguém, né? Mas você não é essas pessoas. Como é que é o nome do ator que faz? Se for nome difícil, você nem precisa falar. O ator que faz o Homem-Aranha, o mais recente aí. Oi? Chega mais perto aqui. Tom Holland. Tom Holland. Você não é esse cara. Beleza. E qual o nome daquela menina que faz a namorada do Homem-Aranha, que é a namorada mesmo do Tom Holland? Vocês sabem? Oi? Como é que é o nome? Mary Jane. Isso, gostei. Mary Jane. Cara, você não é a Mary Jane. Não interessa, cara. Não interessa, você não é. Então, o que você tem que entender? Cara, Deus te fez de modo único, especial. Ele te projetou. Lembra do salmista falando sobre isso? Cara, Deus te fez de modo único. E Ele fez você daquele jeitinho, na barriguinha da sua mãezinha.
Então, poxa, valorize aquilo que Deus te deu como beleza. Tome cuidado também para você não entrar na onda dos outros. Então, assim, poxa, legal, a gente agora vai valorizar o cabelo que seja natural, então a gente vai fazer uma transição capilar, não sei o quê e tal. Pô, isso é maneiro? É maneiro, legal, faz aí. Eu queria fazer transição capilar, meu sonho era ter cabelo suficiente para fazer transição capilar. Mas, infelizmente, eu não tenho essa condição. Só que, não faça isso também por pressão, beleza? Porque pode virar, porque tudo vira, né, e se torna a pressão do outro lado. Então, assim, a gente vai valorizar o que é natural. Pô, legal, acho legal, valorize isso aí, a sua beleza, a sua forma de beleza. Pô, excelente. Mas eu quero te obrigar a isso? Não. Você está afim de alisar seu cabelo, ou você está afim de fazer transição, ou fazer caixinha, fazer mechinha, fazer... Pô, beleza, faz o que você quiser, mas também não fica muito assim, empilhado pelos outros. Não seja um imitador, porque isso gera problema, você nunca vai ser o outro, você vai estar sempre insatisfeito. Sabe essas doideiras assim, que a pessoa quer imitar, né, um personagem, ou... Pô, a pessoa até morre com isso. Isso já é uma questão patológica, uma doença psicológica. Terceira aplicação, ore pela sua aparência. Porque, galera, assim, vou ser sincero para vocês, eu fui um pouco influenciado por essa corrente dualista na minha leitura bíblica. Então, inicialmente, lá atrás, quando eu era adolescente, eu pensei assim, pô, esse lance de beleza é tudo vaidade, isso aí não tem valor nenhum, e tudo mais. Aí comecei a andar meio rasgado, assim, com a camisa... De vez em quando você ainda vai ver um resquício dessa velha natureza em mim. Mas, cara, não é assim, entendeu? Você não tem que andar rasgado, você não tem que desvalorizar tudo. Pelo contrário, até pelo respeito aos outros, né? Então, o que eu entendo assim? Pô, se eu venho para a igreja, cara, eu não vou vir de pijama para a igreja, beleza? Eu vou vir com uma roupa que, poxa, seja normal, que não seja um pijama. Mas, ao mesmo tempo, pô, minha esposa deseja que eu seja um cara que faça a minha barba, mais ou menos. Estou deixando esse bigode aqui de onda, é a onda do meu tempo, dos anos 80. Mas assim, entendeu? Você tem que, cara, se cuidar, tem que se cuidar. A nossa aparência diz algo sobre a gente. Então, as pessoas, elas leem isso. E muitas vezes, assim, se a gente for um crente dualista que pensa assim, pô, a beleza é desprezível, muita gente não vai querer ser crente por causa disso. Isso vai ser um problema, porque a pessoa vai pensar assim, pô, ser crente é andar igual um relaxado, ser crente é andar daquele jeito horroroso ali, que está... Porque é a visão da pessoa, galera. A gente não consegue explicar isso tudo antes para a pessoa, entendeu? Não, né? Todas as pessoas foram criadas para a glória de Deus. A pessoa não está entendendo nada disso. A pessoa está olhando para você e está pensando assim, pô... A gente tem que orar para a nossa aparência ser aquela que reflita realmente a glória de Deus, que é a quarta aplicação, ó, faça com que a sua beleza reflita a glória de Deus. Então, o que a gente precisa? Ter uma relação sadia também com o espelho. Então, eu tenho que olhar para o espelho e eu tenho que entender assim, cara, se essa foi a imagem que Deus me deu, eu posso valorizar essa imagem que Deus me deu, mas eu tenho também que estar satisfeito com essa imagem. A gente vai perceber, por exemplo, cara, que as meninas que são consideradas, dentro de todo o padrão estereótipo, as mais bonitas, elas são as que mais sofrem com a questão da beleza, pode ter certeza. Pode ter certeza. São as que mais sofrem. Você pensa assim, pô, mas está totalmente no padrão, entendeu? Tipo assim, cara, quem não gostaria de ter uma imagem desse tipo? Mas são totalmente pressionadas para isso, então a gente tem que ter uma imagem sadia, a gente tem que refletir a glória de Deus. Por quê? Porque, às vezes, a relação que a gente tem com a nossa imagem está adoecida. Tanto da gente querer ser aquilo que a gente não é, demais, quanto na gente desprezar completamente a questão estética. Tem um texto de Ezequiel, que é um texto impressionante, que é assim,
o profeta está falando sobre Tiro, capítulo 28, né? Ezequiel, capítulo 28. O profeta está falando sobre a região de Tiro. E diz assim, poxa, você se vestiu da maneira mais bonita de todas e tal, mas você foi desprezado. Por quê? Porque seu coração se encantou com isso. E isso se tornou um ídolo. Então, o que você deve levar em consideração? A questão estética é um ídolo na sua vida? Você vive por isso, respira, isso tem que ser assim. Não somente as meninas, mas os meninos também. Poxa, qual o meu propósito de vida? Ficar tirando selfie da minha barriga tanquinho, assim, quando eu sou menino? Isso é o propósito da minha vida? Isso é muito importante para mim. Se eu colocar uma selfie da minha barriga do Van Diesel, se eu não receber tantos likes, eu vou ficar frustrado, mal. Cara, se isso está fazendo muita diferença, isso se tornou um ídolo no seu coração. Então você vai ter que orar constantemente para que não seja assim. Amém? Quinta e última aplicação: examine o seu coração em relação às suas escolhas estéticas. Então a gente tem que se vestir para a glória de Deus, a gente tem que valorizar uma beleza que seja santa. Uma parada que é muito legal aqui na nossa igreja, cara, que graças a Deus a gente chegou à conclusão aqui na nossa igreja, que a gente não vai ficar medindo roupa de ninguém, entendeu? Porque isso é um caminho sem volta. Então, que foi o caminho, infelizmente, historicamente escolhido por outras denominações, que a gente dizer assim, só pode saia de tal tipo, saia e short já não pode, camisa que aparece o sei lá o que, não pode, camisa de manga curta, bermuda, faça-me um favor, beleza? A gente não é fiscal de roupa de ninguém, então tem que ser você no seu coração, você tem que examinar seu próprio coração para as suas escolhas estéticas, mas talvez você esteja errando nisso, como eu posso estar errando também, então você tem que ficar ligado e ligada. Então se você pensar assim, eu estou vindo de camisetinha, eu sou um menino, estou vindo de camisetinha aqui para a igreja, para as meninas ficarem olhando para mim, eu não posso parar sem ficar contraindo o meu braço. O cara fica igual um boneco lá, porque ele tem que estar todo contraído assim, aí antes de chegar na igreja faz 30 flexões, chega no banheiro ali da igreja faz 30 flexões, aí para ficar todo inchadão. Cara, isso aí tá virando maluquice. Eu vou te compartilhar o remédio que eu tomo com você. Tá ficando doido. Eu sou a menina, vou usar tal roupa. Porque, eu quero atrair os meninos da igreja para que todos estejam olhando para mim, gostando de mim e me desejando. Essa parada tá errada. Mas, cara, como é que eu vou saber qual é a intenção do seu coração? Eu sei lá, beleza? É você com Deus. Então, o que a gente tem que fazer? É cada um olhar para o seu próprio coração. E perceber, cara, se a nossa beleza não está sendo uma fantasia de um coração que é totalmente podre. Porque foi isso que Jesus condenou nos fariseus. Lembra? O que Jesus falou para os fariseus? Na hora que Jesus está iradão, ele chama os caras de raça de víboras. Aí ele vai dizer assim, raça de víboras. Por fora, vocês têm roupinha, vocês têm um jeitinho, e vocês parecem muito bonitinhos, na minha tradução, mas vocês são sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? É um sepulcro pintado. Cara, é um túmulo. O que está ali dentro? Um corpo podre que está ali dentro, mas por fora está bonitão. É isso que Jesus está falando para os fariseus. E não pode ser a nossa vida. A gente não pode estar por fora bonitão ou bonitona, mas está com o coração podre. Então a gente tem que estar por fora bonitão e bonitona, mas, cara, com o coração santo. Usando tudo que Deus deu para a glória dEle. Amém? Seja também misericordioso com o amadurecimento do seu irmão, para fechar. Então, por exemplo,
Ah, poxa, eu percebo que tem uma galera que vem aqui no UP que se veste ainda de tal jeito, ou de um jeito que eu não acho apropriado. Beleza? Cara, seja misericordioso com essa pessoa. Cada um tem um tempo. Então é possível que quando eu tenha me convertido lá com 15 anos, talvez eu fosse esse garoto que fosse fazer flexão para ficar fortão lá para as garotinhas e tal. Beleza, e agora eu já vejo que isso é ridículo. Então a gente também tem que entender que as pessoas estão num caminho de amadurecimento, de santificação. É isso que a palavra de Deus traz para nós. Amém? Pô, vocês vão tentar aplicar essa parada na vida de vocês? Pô, excelente. A galera de casa também vai tentar aplicar? Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem ensinado para a gente através da Tua Palavra, e a Tua Palavra é maravilhosa. Pai, a gente não consegue viver essa parada se a gente, assim, não estiver coladinho contigo, orando sempre, se a gente não estiver te buscando junto da Tua Palavra, em nome de Jesus. Senhor, faz com que a gente tenha um equilíbrio na nossa vida, que a gente não seja um alienado, bitolado, totalmente distante de tudo que seja a realidade, Pai, mas também que a gente não seja aquela pessoa assim que usa essas paradas para dominar os outros, para atrair os outros sexualmente, Pai, para usar aquilo para a beleza que o Senhor deu para a gente, assim, para o que seja nefasto, impuro, pecaminoso, para a prostituição, Pai, a gente não quer nada disso. Senhor, faz assim, com que a gente cuide do nosso coração, que a gente examine o nosso coração, e o Senhor mesmo consiga falar o nosso coração de modo que a gente ajuste a nossa vestimenta, as nossas atitudes, a nossa aparência, a nossa beleza, aquilo que reflita a Tua glória, é o que a gente pede, em nome de Jesus, amém.